Michel Temer ficou conhecido, entre outras coisas, por escrever boas cartas, Ana. Escrever boas cartas. Tenta lembrar aí do processo de impeachment e tal. Era uma época assim que o que estava em voga, Ana, não era nota de repúdio, era carta. E o E a Temer... mesóclise. Escrevê-lo-ei. Opa, muita carta, né? Aí ele foi dar uma entrevista dia desses, falou que a Dilma é honestíssima. E que caiu porque não sabia se relacionar com o Congresso. Aí, porra, como é que a Dilma ia receber um troço desses, né? Como é que a Dilma ia receber um troço desses? A gente já falou sobre a entrevista dele num plantão. Mesmo assim, eu vou relembrar o que ele disse na entrevista já. Antes, a carta da Dilma. Porque a carta da Dilma tá legal. Não, a carta da Dilma tá legal. E para não dizer que eu passo pano, para quem fez discursos desastrosos, que nem sempre conseguiu se fazer compreender, tipo a coisa da mandioca. Não, a Dilma muitas vezes errou na comunicação e deu margem para o pessoal tirar o sarro, né? Para alguém que ficou famosa por errar na comunicação, essa carta tá do caralho. Ana. Vamos lá. Eu agradeceria que o senhor Michel Temer não mais buscasse limpar sua inconteste condição de golpista, utilizando minha inconteste honestidade pessoal e política. É justamente essa qualidade que despreza, rejeita e repudia uma avaliação que parte de alguém que articulou uma das maiores traições políticas dos tempos recentes. É de todo inócuo afirmar que não houve um golpe, pois este personagem se ofereceu como vice-presidente por 2 vezes e, assim, sabia por 2 vezes qual era o programa político das chapas vitoriosas que foram eleitas em 2010 e 2014. As provas materiais da traição política estão expressas na PEC do teto de gastos, na chamada reforma trabalhista e na aprovação do PPI, para as quais não tinha mandato. Nenhum desses projetos estavam em nossos compromissos eleitorais. Pelo contrário, eram com eles contraditórios. Trata-se, assim, de traição ao voto popular que o elegeu por 2 vezes. Lembro ainda que a dificuldade de diálogo com o Congresso não é razão legal e constitucional para impeachment em um regime presidencialista, como ele bem sabe. Tal dificuldade era uma integral rejeição às práticas do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, criador do Centrão, que queria implantar com o meu beneplácito o orçamento secreto realizado hoje sob os auspícios de um dos seus mais próximos auxiliares na Câmara Federal. Finalmente, relembro que a história não perdoa a prática da traição. O senhor Michel Temer não engana mais ninguém. O que se conhece dele é mais que suficiente para evitá-lo, razão pela qual não pretendo mais debater com este senhor. Dilma Rousseff. Uau! Tá aí a cartinha da Dilma. Tá aí a cartinha da Dilma. Muito bem, agora sim, vamos entender por que ela escreveu isso. O Temer foi dar uma entrevista para o UOL e se saiu com essa. Dilma é honestíssima. Porra, isso está sendo dito em 2022. Cara, volta para 16, lembra? Lembra como é que eram as coisas em 16? Pô, Jornal Nacional com um duto soltando dólar, os caras chamando a Dilma de ladra, de corrupta, não sei o quê. Lembra disso? A mesma Dilma, volta mais no tempo agora, que lá em 2011... estava fazendo o faxinão. Eu lembro disso, que eu estava na redação da rádio, né? E aí o pessoal fala, faxina e tal. E teve uma colega que me falou assim, não chame de faxina porque é só porque ela é mulher, vocês são machistas. E eu lembro dessa discussão. E o que era faxina em questão? Sabe o que era faxina em questão? Ela estava afastando um ministro atrás do outro. Acusado do quê? De corrupção. E ela não... O normal, tá? Com o secretário de governo no seu estado, com o secretário da sua prefeitura, com o ministro do governo federal. É assim, ele é suspeito, mas vamos esperar as apurações. Até lá, ele fica no cargo. Com a Dilma, não, cara. Com a Dilma era assim, aquele cara ali parece que roubou. Era assim, parece, pé na bunda dele. E o cara ia pastar, sacou? E aí ela foi acumulando uma inimizade atrás da outra, com o MDB sobretudo, mas também dentro do PT. Sabe por quê? Porque esses ministros ela tinha herdado do Lula.
E quando ela afastava esses caras, ela jogava suspeitas sobre o governo do Lula. Então, a real avaliação mesmo, e essa é a avaliação do Temer hoje, hein? Não é minha, é a do Temer. É que ela caiu por ser, palavra dele, honestíssima. Não sabia se relacionar com o Congresso. Por quê? Como é que é o relacionamento com o Congresso? Como é que é o relacionamento com o Congresso? Não é o toma lá da cá? Não é o orçamento secreto? Não é o mensalão? É isso. E a Dilma tinha outro jeito de fazer as coisas. Não aguentou. Vamos ouvir um pouco o Temer aí para entender o que ela está respondendo, Ana. Porque ela não quis aceitar o elogio honestíssima. Na carta ali ela diz, é inconteste, quer dizer, foda-se, eu sei que eu sou honesta, não preciso do Temer para me dizer isso. Era basicamente isso que estava na carta. Mas vamos ouvir o homem aí. Que leitura hoje o senhor faz desse período tão conturbado? Eu vi, Bombig, isso é que eu não participei de golpe nenhum. Até vou contar a todos vocês. Quando começou a história da chamada procedência da acusação na Câmara dos Deputados, você sabe que eu vim para São Paulo, né? Fiquei no meu escritório um tempão, várias semanas, porque por uma razão que eu reconheço existe, é que o vice é sempre o primeiro suspeito, não é? Então eu vim para São Paulo, exato e precisamente para evitar isso. Confesso a você que só voltei na última semana, quando todos me procuravam e diziam, olha, você precisa estar em Brasília, porque tudo indica que a Câmara vai julgar procedente a acusação para depois remeter ao Senado. Portanto, não participei de golpe, coisa nenhuma, e nem acho que houve golpe. Às vezes eu digo isso, o Temer disse que não participou de golpe, então é porque houve golpe. Não houve golpe, não. O que houve foi cumprimento da Constituição Federal. Para dizer o óbvio, basta ler lá a Constituição, está dito. Se o presidente cair, assume o vice-presidente. Tranquilo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero dizer que a senhora ex-presidente, às vezes fala em corrupção, não sei o quê, mentira. Ela é honesta. O que eu sei, o que eu pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo, embora fosse vice-presidente, né? Mas ela não tem, eu quero atestar aqui, não há nada que possa apodá-la de corrupto ou coisa assim, né? Para mim, honestíssimo, primeiro ponto. Agora, houve problemas políticos, né, o Bombig? Você veja, ela teve dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional, teve dificuldade no relacionamento com a sociedade e teve as chamadas pedaladas, que é uma coisa extremamente técnica, né? Isso acabou sendo decretado até pelo Tribunal de Contas da União, e este conjunto de fatores é que levou, você se recorda disso, levou multidões às ruas, que também aqui eu registro, viu? Quem derruba presidente no impeachment não é o Congresso Nacional, não. É o povo na rua que influencia o Congresso Nacional. Se não tiver povo na rua, não há a menor possibilidade de manifestação negativa do Congresso Nacional, né? E eu tenho a impressão que estes fatores que levaram a isso. Até conto, não sei se vocês acompanharam, houve um dado momento que ela me pediu, bem lá atrás, para assumir a coordenação política do governo. Havia necessidade de aprovar 3 medidas provisórias fundamentais para o governo. Eu acabei assumindo, não é? E em 3 meses, mais ou menos, Bombig, nós conseguimos aprovar aquelas 3 medidas provisórias. Mas eu tomava café, almoçava e jantava com os líderes, deputados, senadores, etc., e por isso conseguimos estabelecer uma boa conexão entre o Executivo e o Legislativo. Mas é claro que, ao longo do tempo, eu fui assumindo compromissos formais, com algumas bancadas e tudo isso. Mas quando terminaram esses 3 meses, eu fui a ela e disse, olha, presidente, eu assumi compromissos tais e quais, não é? Com o Estado tal, com o Estado qual, etc., né? Posso pedir aos ministros da pasta para fazer isso imediatamente? Né? Ela disse, não faça isso, não, Temer. Não faça isso está aqui. É melhor você ficar na macropolítica. E daí eu percebi, como macropolítica não é nada, né? Eu percebi que não poderia continuar. Mas foi isso, eu não tive nenhuma participação em nada, e nem foi golpe parlamentar. É porque foi levado adiante pelo Congresso, né? Presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, né? Eu não posso admitir a ideia de golpe que tanto se alardeia, né? Presidente, só para concluir aqui rapidinho. Muito bem, tá aí, Ana. Veja que é honestíssima, mas caiu. Caiu por quê? Por causa de uma tecnicalidade juridicamente, tá? Juridicamente. Chamada pedalada fiscal. Fica confuso? Por que é confuso? A gente tem 3 âmbitos para analisar esse impeachment ou golpe.
comunicacional, político e jurídico. Saca só como nada se encaixa. Na comunicação é porque ela era corrupta. Só se falava disso. Na rua tava lá o cartaz corrupta, não sei o quê, corrupção, papapá. Entendeu? Comunicação. Dilma caiu porque é corrupta. Esfera jurídica. Caiu por causa da pedalada fiscal. Esfera política. Caiu porque não conseguia se relacionar com o Congresso. Interessante, né? Interessante. Veja que a contradição ela é como a contaminação por mercúrio. Ela não sai, você só acumula com o tempo. E o Temer tá aí, né? Dá para ver que ele tá contaminado pra caralho. Ai, Temer, realmente, concordo com o comentário ali. A cara nem arde, né? Não, você não participou do golpe, ou como alguém disse ali no chat, Afonso. Você não quer chamar de golpe, chama de Afonso, então. Você não participou do Afonso, né? Só estava escrevendo cartinha, aceitando o cargo antes. Era cartinha, era áudio, já não lembro mais. Aceitando o cargo antes do fato acontecer, né? E realmente o discurso dele não faz o menor sentido, né? Realmente vem querer limpar a sua imagem dizendo, não, Dilma é honestíssima. Ué, se Dilma é honestíssima, como é que você pode justificar o impeachment dela? Não, é porque foi uma tecnicalidade. Mas daí vem com esse papo de que não, mas o Congresso só derruba o presidente se houver o povo na rua. Ué, mas não eram motivos técnicos e, né, tudo muito legal e objetivo e tal. Então quer dizer que se um presidente estiver cometendo crimes de responsabilidade, mas não tiver o povo na rua, tá tudo bem? Então, Temer, sabe, o discurso dele, as pecinhas não encaixam ali, né? O que não encaixa também é o Temer querer vir pagar de não tenho nada a ver com isso, né? Apenas assumir ali o cargo, porque a cara de pau, né? Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu só assumi o cargo por causa da Constituição, né? Não, eu não era o interessado nisso. Vem cá, se a Dilma se candidatasse, se reelegesse e você estivesse lá na condição de vice de novo, golpeá-la ia novamente, né? Eu tenho certeza.